Tricolores de toda a terra, está no ar mais um Resenha Express, a resenha que a gente faz aqui quando pinta notícia para vocês, uma resenha curtinha, sem enrolação, só com informação do Fluminense. Então sempre que surge nova informação do Flu, o seu Resenha Express aparece para trazê-las, né? Para trazer para vocês um pouquinho dessas informações, um pouquinho do que vocês precisam saber sobre o Fluminense. E a gente está aqui para trazer essas informações no nosso sabadão aqui, informações muito importantes para vocês. Mas antes de mais nada, aquele pedido que a gente sempre faz para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, você faz o canal ir mais longe, então se inscreve, deixa o seu like e nos ajude a crescer cada vez mais, ok? Vamos lá, galera, vamos falar aqui no nosso Resenha Express das principais notícias do Fluminense e a gente vai iniciar as nossas notícias trazendo para vocês uma informação que eu acho que é o que todo mundo quer, né, cara? E ela tá aí, ó. Ganso volta aos treinos neste sábado. Saiba o planejamento do Fluminense para o craque. É isso mesmo, galera. Ganso tá de volta aos treinos nesse sábado. Essa imagem aí não é a imagem do treino, tá? Mas é uma imagem dele aí. Ele tá realmente de volta e eu já recebi a informação de um amigo de que Quintela, ó, ele tá treinando hoje. Ganso realmente voltou. O homem tá de volta aos treinos e, pô, é muito legal saber que o Ganso tá bem. A gente torce aqui para recuperação, pronta recuperação do jogador, né? Que Deus abençoe muito ele, que ele consiga fazer o que ele mais gosta. E ele vem falando aqui que inicialmente a expectativa é que ele esteja à disposição da comissão técnica na segunda rodada do Brasileirão, pela qual o Fluminense receberá o Bragantino no Maracanã. Isso, no entanto, não significa que o treinador tenha forçosamente de relacioná-lo no dia 5 de abril. O comandante espera ter o camisa 10, mas se não tiver 100% fisicamente, o adiamento é uma opção sem qualquer temor. Então a expectativa é 5 de abril, mas pode ser, galera, que ele não volte exatamente 5 de abril. Beleza? Então, essa informação aí sobre o Ganso. Vamos para a próxima informação legal aqui, nossa também. E uma informação legal para as meninas e os tricolores também que acompanham aí o time de futebol feminino do Fluminense. O Fluminense estreia domingo no Brasileirão Feminino. Veja os jogos da primeira rodada. Então tá aí o Fluminense se apresentando para jogar já no próximo domingo. E aí vem falando que assim, enquanto o time principal do Fluminense vai a campo apenas no próximo sábado, a equipe feminina estreará no Campeonato Brasileiro A1 já neste domingo às 18 horas. Aí vem dizendo que as meninas tricolores enfrentarão o Instituto 3B na Arena Amazônia em Manaus. Tá? E aí vem dizendo que o regulamento aqui do Brasileirão Feminino, o campeonato é formado por 16 equipes que se enfrentam em turno único. Os 8 primeiros garantem vaga nas quartas de final. Já os 2 últimos serão rebaixados para o Brasileiro A2. Tá? E aí vem dizendo os jogos do sábado aqui. Juventude e América Mineiro vão se enfrentar. Internacional e Bahia. Palmeiras e Bragantino na Arena Barueri. No domingo, a Ferroviária enfrenta o Sport. E o Instituto 3B recebe o Fluminense na Arena Amazônia, além de Cruzeiro e Grêmio, que se enfrentam 18h30 também. Na segunda-feira tem Real Brasília e Corinthians e Flamengo e São Paulo. Esse jogo, galera, do Fluminense contra o Instituto 3B e o Fluminense às 18 horas, eu anuncio aqui para vocês que a gente vai fazer de tudo aqui para conseguir fazer o react desse jogo. Eu ainda não garanto a vocês, mas estou trabalhando aqui para conseguir colocar essa live no dia 18 aqui, Fluminense e Instituto 3B, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai tentar transmitir esse jogo, reagir a esse jogo, né? Vai ser um react desse jogo para vocês aqui no canal, tá bom? Tô trabalhando nisso, não tô garantindo. A gente tá aí com algumas questões técnicas para resolver. Tem o meu problema de coluna também. Se amanhã eu tiver melhor, eu confirmo com vocês, tá bom? Eu tô melhorando. Hoje eu já tô bem melhor do que eu estava ontem. Então eu acho que a tendência é melhorar. Cada vez mais voltei com a minha cadeira antiga e quem sabe aí a gente não consegue ficar 100% e fazer aí a transmissão desse jogo, né? Então a gente tá nessa luta e eu não vou garantir por uma questão mesmo de ainda não poder garantir, mas a gente tá tentando. Vamos embora. Dando sequência aqui, galera, vamos falar aí do que tirou as possibilidades do Canóbio jogar pela seleção do Uruguai, porque muita gente está vendo aí jogadores serem convocados, até o La Vega foi convocado, que não jogou ainda pelo Fluminense, o Canóbio vive uma boa fase, o Canóbio não foi convocado. E aí tem uma explicação para isso, muita gente não sabe, mas tem uma explicação para isso.
E a explicação é essa que o GE trouxe, ó. Essa aí é a explicação que o GE trouxe. Briga com o técnico afastou o Canóbio do Fluminense da seleção do Uruguai. Entenda, vamos entender juntos o que o afastou da seleção. Né? E aí vai falando que a seleção do Uruguai entra em campo, blá blá. Aí vem falando aqui, ó, aos 27 anos, o meia tricolor tem 12 partidas com a Celeste, tendo disputado a Copa do Mundo de 2022. Porém, ele não é lembrado por Marcelo Bielsa desde a Copa América, disputada em meio de 24, nos Estados Unidos. A explicação para o afastamento é justamente o treinador. E aí vem falando que o Canóbio e Bielsa tiveram um desentendimento que envolveu até o mesmo Luiz Soares. Centroavante fez duras críticas ao treinador depois de se aposentar da seleção, em relação ao comportamento do técnico. E aí vem falando aqui é o Canóbio falando, ó, na Copa América houve situações que me magoaram e que não contei por uma questão de convivência. Muitos jogadores fizeram reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem sequer nos cumprimenta, afirmou o Soares. Isso aqui foi o Soares que falou, tá? E aí vem dizendo, o Canóbio, que ainda defendia o Atlético Paranaense, se irritou na partida que valia o terceiro lugar na Copa América em 24 e chegou a ser visto chutando copos e garrafas de água na beira do gramado, tá? Aí vem dizendo aqui, ó, o Canóbio deu entrevista ao programa Minuto 1, em que fez coro às críticas. O jogador disse que se sentiu desrespeitado pelo treinador em diversos momentos e lembrou de uma crítica feita em 2023, quando o Bielsa o culpou por uma derrota do Uruguai. Isso mesmo. Aí aqui já é a fala dele mesmo, ó. Teve muita falta de respeito constantemente. Eu sou muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi. Em uma análise de vídeo que ele fez, acabou me culpando por alguma coisa. Obviamente, o jogador sabe quando joga bem ou mal. Nessa partida, me senti muito bem. Individualmente, me senti muito bem. E me chocou muito a maneira como ele falou. Explicou o camisa 17 do Fluminense em 2024. E foi aí o desentendimento dele com o treinador Bielsa, que fez com que o jogador fosse afastado da seleção uruguaia. Galera, o Bielsa não é à toa, é conhecido como É Louco Bielsa, né? Ele é o É Louco Bielsa porque ele é louco mesmo. Entendeu? Taca pedra em avião. Quem conhece o Bielsa sabe da característica do Bielsa de ser um treinador de posições não muito convencionais, de trabalhos também não muito convencionais. Então você tem o pró e o contra disso. O pró é que você sai da casinha aí e surpreende adversários, consegue fazer bons trabalhos. E o ponto ruim dessa história toda é que você também acaba perdendo a linha e perdendo o grupo, muitas vezes. Né? E aí compete a Federação Uruguaia saber se vale ter um treinador como esse ou não, né? Porque é um treinador também que desperta muito problema, é um treinador que vira e mexe, está envolvido em polêmicas e problemas. Então a grande questão da Confederação é saber se vale ter um jogador com essas características, um treinador com essas características no elenco. Tá, e o Canóbio não é convocado, então tá explicado por quê que ele vem sendo preterido pela seleção uruguaia, beleza? Galera, a imprensa brasileira descobriu agora... depois a gente vai falar sobre La Vega também. Aí já é informação aqui do canal para vocês. A imprensa uruguaia descobriu agora que brasileira, que o Arias joga pra cacete. A imprensa brasileira descobriu isso agora. Essa página aí, Futebol da Depressão, fez uma postagem hoje que viralizou. Ontem, desculpa, dizendo o seguinte: John Arias joga muita bola, tá maluco. Fluminense tem sorte que ninguém veio atrás, tá dizendo ele aqui. Veio sim atrás. Tiveram propostas pro John Arias. Teve 2 propostas da Turquia, uma proposta da Rússia e uma proposta da Espanha. O problema é que o Fluminense não quis negociar pelos valores que foram apresentados, meu camarada. Mas o problema de vocês não conseguirem ver que o Arias joga pra cacete, só consegue ver isso em um jogo de eliminatória, é porque vocês estão muito mais preocupados com o que o Arrascaeta joga, né, com que o Bruno Henrique joga, né, com que o Pulgar joga, e aí fica realmente difícil de enxergar o que o Arias joga. Mas surpreende, né, essa movimentação da imprensa brasileira, sendo que o Arias está jogando essa bola aí desde que chegou no Fluminense, e fez esse ano, e está fazendo esse ano a melhor temporada dele com a camisa do Fluminense, jogando uma bola absurda. É hoje o melhor jogador do Brasil em exercício sem discussão.
e os caras ainda conseguem se impressionar com isso. Enfim, vai entender, né, galera? E por último aí sobre o La Vega, tá? A informação não é do Resenha, tá? Eu falei do Resenha, mas não é do Resenha. Ontem, na transmissão Uruguai-Argentina, o comentarista, o cara que estava comentando o jogo, se eu não me engano, foi o Lédio. E o Lédio disse que jornalistas paraguaios falaram que a convocação do La Vega não foi uma convocação para ele jogar. Tanto ele quanto o Bernal, esses caras, não foi uma convocação para ele jogar. Foi uma convocação para que, se fosse possível, formar 3 times. Para que o Bielsa pudesse ter 3 times à disposição. O time principal que vai jogar, o time reserva, né, que estará no banco, e um terceiro time formado por jogadores da seleção sub-20. Porque a ideia é integrar o sub-20 com o profissional para que os jogadores vá pegando o clima de grandes competições, os jogadores do sub-20, e se tornem opção ao principal. Então, por isso que o La Vega foi convocado e não foi relacionado, porque, na verdade, ele foi convocado como fazendo parte do grupo sub-20. Então, isso aí tem que ficar muito claro. Porque ontem mesmo eu falei assim, pô, o La Vega é convocado e nem é relacionado. Eu falei, pô, é estranho isso daí, mas não é estranho, não. O Bielsa convocou 38 jogadores, galera. Isso mesmo. Enquanto a seleção brasileira convocou 24, a Argentina 25, ele convocou 38. E 38 por quê? Justamente porque ele queria que o sub-20 estivesse integrado ao profissional. Diferente do que a gente faz aqui no Brasil, em que as convocações são feitas pelo momento dos jogadores nos times principais, no Uruguai e na Argentina, eles não fazem isso. Eles fortalecem muito a seleção sub-20 e consideram a seleção sub-20 o time para fornecer os jogadores para a seleção principal. Por isso de ter tanta integração entre o sub-20 e o profissional. Óbvio que se tiver jogadores em clubes que nunca passaram pelo sub-20 jogando bem, eles vão convocar também. Mas essa integração faz parte desse projeto de transição base profissional que ocorre dentro da seleção uruguaia, seleção argentina. Por isso que vocês estão vendo aí, né, o La Vega sendo convocado. Então ele não jogou porque na cabeça do Bielsa, ele não foi lá para jogar e nem para ser relacionado. Ele foi lá para estar na seleção sub-20, que vai ganhar experiência e vai treinar com a seleção principal e ganhar mais cancha. Por isso que ele está lá. Então essa é uma informação importante para nós tricolores aqui acalmarmos um pouco o nosso coração. Beleza, galera? Então esse foi o nosso Resenha Express de hoje. Se surgir mais alguma informação, a gente entra ao vivo aí. Um abraço para vocês, saudações tricolores. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!